Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro evento do curso de Direito 2015. É um prazer receber a todos aqui. Vim apenas para dar aqui as boas-vindas e agradecer mais uma vez aos nossos professores, que serão primeiramente os debatedores dessa noite, professor Renato Delova, professor Paulo Braga, os mediadores deste debate, professor Rodrigo, professor Anderson, registrando também a presença da professora Carolina e do professor Eduardo. O tema dispensa comentários, não é à toa que temos aqui a casa cheia. Redução da maioridade penal, sem dúvidas, é um tema que interessa não apenas a seara do direito, mas a todos os cidadãos. Cada um já tem, certamente, um pré-conceito, uma pré-ideia sobre a favor ou contra, mas ouvir, debater e escutar as demais opiniões é sempre importante para, de repente, reforçar as nossas convicções ou, quem sabe, modificá-las. Estar aberto para ouvir o outro, a opinião do outro é sempre muito importante e bastante enriquecedor. Então, esse evento foi iniciativa, certamente, do corpo docente aqui do curso de Direito e foi visando especialmente os nossos alunos. Esses eventos acontecem para vocês. Lógico que todos nós nos enriquecemos, mas é sempre visando o enriquecimento também do nosso alunado. E eu passo a palavra para o Alex. Uma boa noite a todos. Aproveito. Obrigada. Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Alexander, eu sou aluno do quinto semestre de Direito, aqui da FAC. Então vamos dar início à cerimônia, né? Sem mais delongas. A abertura do debate, então, sobre a redução da maioridade penal, constante da PEC 171/93, evento esse direcionado aos alunos do curso de Direito e aos demais que estão aqui presentes, outros renomados cursos da instituição, a comunidade jurídica de Campinas, de região, e a todos aqueles que possuem interesse sobre os argumentos que serão apresentados aqui hoje. Então, essa ideia foi desenvolvida à iniciativa dos docentes do curso de Direito, em especial a partir das reuniões que sempre antecedem as aulas, né? Onde estão apresentadas as sugestões para os debates acerca das questões relevantes, social e de amplo clamor que nós temos acerca do direito. Então, o evento contempla as apresentações de tese, defensória e contrária acerca da redução da maioridade penal, seguidas de réplica e tréplica, participação da mesa diretiva dos trabalhos e questionamentos depois realizados pela plateia. Este evento é uma realização do curso de Direito e do Núcleo de Prática Jurídica, aqui da Anhanguera, Campinas, Unidade de Taquaral. O debate da PEC 171/93, que trata da redução da maioridade penal, tem como objetivo tratar e debater a proposta de redução a partir de análises jurídicas, psicológicas, políticas econômicas e sociais, enriquecendo as informações necessárias à reflexão do cidadão, para que tenham condições de sugerirem os debates sobre a política criminal. Então, para compor a mesa, eu vou estar convidando o professor Rodrigo, por gentileza, professor. Professor Anderson. Professora Carol. Professor Eduardo Greco. Professor Paulo Braga.
Renato Delon. Maravilha. Então convidamos os presentes, né, para que numa posição de respeito a gente possa dar início ao debate e entoar o hino nacional. Por gentileza, todos. Dando continuidade, então, passarei agora a apresentar os nossos debatedores de uma breve forma, né? Então, o professor Paulo Braga, que é favorável à redução, que é mestre em Direito pela Unimep, pesquisador no doutoramento em Direito Civil pela USP, pós-graduado em Direito Constitucional pela PUC Campinas, pós-graduado em Direito Processual Penal, última forma, processual civil,
Direito Privado e Consumidor, pela EPMJT, Extensão em Direito Ambiental, pela mesma instituição, comentarista na TVD Record e professor de graduação e pós-graduação em Direito em diversas faculdades e instituições e advogado. Professor Renato de Loma, que é contrário à redução da maioridade penal, que é mestre em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela PUC, São Paulo, pesquisador no doutoramento em Direito Internacional pela USP, mestrado em Adolescentes em Conflitos com a Lei, Sociedade de Criminalidade e Violência pela União, São Paulo, SP, pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil pela PUC, São Paulo, pós-graduado em Educação, também professor de graduação e pós-graduação em Direito em diversas faculdades e instituições, e advogado. Então, a partir de agora, passaremos a palavra ao professor Paulo Braga, que terá o tempo de 20 minutos para exposições iniciais. Apenas por uma questão de ordem, eu vou controlar o tempo, tá ok? Bom, boa noite a todos. Eu, inicialmente, gostaria aqui de agradecer, né, a presença da Carolina, do Anderson, do Rodrigo, do Eduardo, do Renato, da Juliana, e quero dizer o seguinte: eu estou aqui, não tenho condições nenhuma de contribuir com nada, nem academicamente, nem culturalmente para vocês. Estou aqui pelo fato de ser amigo da Juliana, que é coordenadora, e dos professores todos aí. Então, eles não têm que chamar, não chama, e eles mesmo, tudo bem, enrola bastante e dá certo. Então, até mesmo haja visto, né, a qualidade do Renato, que tem uma posição contrária. Vocês já perceberam que pelo currículo dele, eu precisaria estudar mais uns 20 anos para poder estar aqui ao lado dele. Mas dentro dessas minhas limitações, que são bastantes, né, eu pretendo expor alguma coisa para que a gente possa debater essa noite. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar parado, quem é aluno sabe, eu fico andando, né, mas aqui eu vou ter que ficar meio parado. Quero rapidamente, não posso passar despercebido, em agradecer de uma forma muito especial aos meus alunos lá do NASP, Graziela, o Patrick, a Poliana, o Everton, e também da FAGE, o Bruno, que inclusive é meu monitor lá, a Larissa, o Carlão, a presença do Guilherme Cirilo, que é filho de um grande amigo, um grande advogado, né? E Guilherme, eu sei das suas tarefas lá na Câmara, mas agradeço a presença sua, do Diego Mantovani e do João Vitor Gimenez, que também tem me ajudado esses anos todos aí, nas aulas, né? Tem me socorrido aí nos momentos de necessidade. Também quero agradecer a presença de todos os alunos aqui, da Anhanguera, da Unidade 1, da Unidade Taquaral, de outras instituições. Eu estou lá no fundo, vendo a presença do Renato e da Alexandra, que são meus alunos indiretamente lá em São Paulo. Na verdade, quando o professor Gabriel de Almeida não está lá, eu vou lá fazer alguma coisa, então eu sei que se deslocar da capital até aqui também não é fácil. Então agradeço a todos, né, e de uma forma aí genérica, se eventualmente passei despercebido e não agradeci um outro, peço desde já, vocês me perdoem. Bom, mas para que a gente possa discutir essa questão da redução da maioridade penal, eu acho que precisaríamos aqui traçar dois paralelos, né? A primeira é a questão jurídica. Essa é a questão jurídica que eu vou usar em falar alguma coisa. A outra é a questão social, né? Falar nessa questão de direitos fundamentais e principalmente de responsabilidade penal, obrigatoriamente exige a visitação a partir de dois pontos.
O ponto jurídico, em outras palavras, juridicamente, é possível ou não é possível alterar a questão da idade penal? Esse é o primeiro ponto, é o ponto jurídico, né? O segundo ponto é a questão social. Só também quero agradecer a presença da Ana Paula Montovani, que estou vendo lá, tem 1000 tarefas aí na Secretaria de Segurança, obrigado, viu? Então, o outro ponto é social e esse é delicado. É bastante delicado porque envolve uma série de problemáticas, principalmente em um país, não é, de inúmeras desigualdades sociais. Mas vamos aqui ao primeiro ponto, que é a questão jurídica. Se tem ouvido falar bastante, viu, Renato? É o seguinte. Eu acho que o senhor vamos tentar aqui o mas o Renato, você sabe que tem falado bastante, é o seguinte, se constitucionalmente é possível ou não é possível alterar essa questão da maioridade penal. O discurso é o seguinte, ó, em se tratando de idade penal, de responsabilidade penal, são cláusulas pétreas da Constituição, e vem aquele discurso nas cláusulas pétreas da Constituição, isso daí não pode ter objeto de mudança. E eu, com mais elevado respeito às pessoas que, assim, têm essa defesa, com mais elevado respeito, são pessoas que conhecem bastante de direito, mas parece que não muito de direito público, principalmente direito constitucional, com mais elevado respeito. Por várias questões, né? A primeira é a seguinte: vamos entender o contexto das coisas. No Estado não é possível, isso juridicamente, a existência de um Estado sem que haja, obrigatoriamente, uma Constituição. Não há Estado sem Constituição. Pode ser qualquer outra coisa, menos um Estado. Né? Independente desse Estado ser de direito, democrático, não importa. Um Estado não se constitui juridicamente se não tiver uma Constituição. Esse é o primeiro ponto. Bom, dentro desse ordenamento jurídico, essa lei maior, a que deu o nome de Constituição, por questões históricas, é como se diga, por questões históricas, se inseriu um bloco chamado bloco de intangibilidade, bloco de constitucionalidade, a qual se deu o nome de cláusulas pétreas, cláusulas de pedra. Aquilo que não pode ser, abre aspas, fecha aspas, alterado, um bloco rígido das Constituições. Mas há uma outra questão. Isso não é uma característica obrigatória, né, para as Constituições. Há inúmeras Constituições no mundo, a exemplo da Constituição da Nova Zelândia, a Constituição de Israel, em que a própria Constituição da Inglaterra, em que não há esse bloco chamado de bloco das cláusulas pétreas. Por qual razão? Um modelo de Constituição que esses países adotaram. Os países como o nosso, que adotaram o sistema de Constituição rígida, adotaram também um bloco de constitucionalidade ou de intransibilidade, chamado cláusulas pétreas. Qual a finalidade e por quê? Qual é a razão? Bom, dentro das normas constitucionais que são elaboradas pelo poder constituinte originário, o poder constituinte originário é esse poder que faz nascer o Estado, esse poder que a qualquer tempo pode ressurgir e dar um novo montante, uma nova direção, e criar um novo poder do Estado. Ele vem por bem que dentro das cláusulas constitucionais ele deve colocar uma ou outra que tecnicamente não poderiam ser alteradas. Em outras palavras, dentro de um bloco de Constituição, dentro de uma Constituição, o constituinte originário faz lá a eleição por algumas normas da Constituição, que não poderia sofrer qualquer alteração. Em nome do que? Ele diz o seguinte: olha, essas normas aqui, chamadas normas cláusulas pétreas, elas não podem ser alteradas, porque se forem alteradas, elas irão desnaturar
desvirtuar, não é, o projeto originário, e o projeto originário de perpetuidade da Constituição. As Constituições, elas são criadas para se perpetuar no tempo. E dentro dessa perpetuidade, dentro desse bloco, não é, o legislador, por mera opção sua, ele aponta uma ou outra regra como sendo uma regra, como dizia o ministro do Fernando Collor de Mello, ministro do Antônio Magno, inexível. Ele elege lá algumas normas como sendo ilegíveis. Mas isso, meus amigos, minhas amigas, é uma visão bem equivocada de direito constitucional. Toda a Constituição, isso é uma regra geral, independente do Oriente, do Ocidente, até mesmo os países escandinavos, onde a cultura é bastante avançada, é fato que uma Constituição, se ela se tornar imutável, ou seja, não possa sofrer qualquer alteração no curso da vida, ela é um convite para a revolução. Se a lei não acompanhar a evolução da sociedade, é um convite para a revolução. É um convite, não é, para a destruição do próprio Estado. Pensa o seguinte, em 1988, quando essa Constituição nossa foi promulgada, dia 5 de outubro, lá tinha um conceito de família. O que era família para essa Constituição de 88? Era um conceito. Hoje o conceito de família é outro. A sociedade exigiu uma nova leitura do conceito de família. Foi preciso readequar a interpretação da Constituição. Mas eu posso fazer essa readequação tanto informalmente, naquilo que se chama mutação constitucional, como também posso fazer essa revisitação formalmente, através da reforma constitucional das emendas à Constituição. As emendas à Constituição, elas visam o quê? Oxigenar. Elas visam dar vida. A Constituição, é igual uma planta, É igual uma planta, precisa ser regada. Se a cada tempo não houver, essa manutenção, não for ela regada, ela morre. A morte de toda a Constituição são as revoluções. Sejam as revoluções armadas, ou sejam as revoluções assim chamadas, as revoluções ideológicas, como tivemos aqui nas diretas já em 1985. Isso é um ponto. Então, tem a discussão do limite, não pode ser alterado a Constituição, porque é cláusula aberta, e a cláusula aberta não pode ser mexida, não pode ser alterada, e só pode ser alterada se sobrevier uma nova Constituição. Não pode o legislador de hoje alterar as cláusulas abertas. Bom, as coisas não são bem assim. Apenas para nos contextualizarmos historicamente, a Constituição brasileira, a primeira a prever as cláusulas prévias, é de 1891, a Constituição da República. O artigo 90, parágrafo 4, se não me engano, o seu parágrafo 4, eu não me recordo direitinho, mas que é o artigo 90, tenho certeza, da Constituição de 1891, já trazia exatamente essa proteção às cláusulas prévias. Ele diz o seguinte: há um bloco de funcionalidade que não pode sofrer alteração. E uma curiosidade, a Constituição de 1891 também usava a palavra abolir, tal como acontece agora com a Constituição de 1988. Ou seja, daí adiante o país iria conviver com constituições que teriam dentro desse bloco algumas partes que não poderiam sofrer alteração. Na verdade, há várias teses sobre o assunto. Por exemplo, quem aqui é do direito já ouviu falar que Carlos Benstein, por exemplo, dizia o seguinte: defender as cláusulas prévias é uma atrocidade, é um grande turismo, dizia Benstein. Dizia o seguinte: olha, o que justifica que a vontade dos meus antepassados possam agora se sobrepor à vontade do povo presente? E a Constituição que estou vivendo é fruto lá de 30, 40, 50 anos atrás. E eu não posso mexer em certos pontos da Constituição
sob o argumento de que esse ponto está cobertado pelas chamadas cláusulas férreas. Mas o que justifica eu conviver escravizado com a vontade dos homens do passado? Essa tese foi muito defendida por Bunter, né? Principalmente por Valentine. Outros diziam, não, e se tratando de cláusulas férreas, a visão de Carl Schmitt, por exemplo, do direito estrangeiro, não pode sofrer nenhuma alteração. É fruto da vontade do constituinte originário, não pode sofrer nada, nenhum tipo de alteração, nem mesmo na sua redação. Olha, pessoal, eu gostaria de dizer, talvez a mensagem da noite seja essa, ao menos da minha parte, dizer o seguinte: nunca, em nenhuma parte do mundo, é bem verdade, as cláusulas férreas têm aprofundado muito na história, ela nasce num sistema, não é que nasce, mas são mais verificados no sistema alemão, né? A partir de momentos que aquele povo precisa proteger certos tipos. Né? Essa é a origem histórica mais assim, muito embora a origem das cláusulas férreas remonta à Bíblia, né? Aos 10 mandamentos. Né? Essa é a concepção, parece, mais real, mas também rejeitada por nós. As cláusulas férreas, na verdade, elas não protegem o texto de nenhuma Constituição. As cláusulas férreas não protegem, nunca protegeram nenhum texto constitucional. E defender isso é, de fato, desconhecer bastante, não é, as questões de direito público. As cláusulas férreas, elas protegem exclusivamente o princípio, a alma, o espírito da norma, mas não o texto dela. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo rápido aqui de princípio e norma. O princípio, não matará. A norma, matará alguém. Né? A norma é o princípio, voltado, né? Para matar. A cláusula férrea, ela não protege o texto vedacional. Mas olha, cuidado isso aí. E essa defesa é dos antigos, Lucas. É dos antigos. Data pelo menos 200 anos. Essas teorias todas, e é a posição, posso deixar claro aqui, a posição do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal no Brasil analisou essa questão a primeira vez no mandato de segurança 20.527, se não me engano, em 1980, no voto do ministro Moreira, e reafirmou a tese do direito estrangeiro, ou seja, as cláusulas férreas, elas não proíbem e não protegem nenhuma norma da Constituição. Elas protegem o espírito da norma, o princípio da norma, mas não a lei. De modo que qualquer alteração redacional não significa e não significará, certamente, ao menos no meu ponto de vista, aqui, reafirmo, acompanhando a jurisprudência do STF, nenhuma violação à cláusula às cláusulas férreas. O artigo 228 da Constituição Federal diz lá que a idade penal requerida na cláusula será de 18 anos. Ou seja, 18 anos incompletos não pode se submeter ao regramento penal, se submete ao estatuto da criança e do adolescente. A partir de 18 anos se submete às regras do Código Penal. O que não é dado ao legislador de hoje, ao poder reformador de hoje, aos parlamentares de hoje, deputados, senadores, e assim, aquilo que não é dado é que eles façam o abolimento. A Constituição diz abolir, não diz alterar. O que não se pode é abolir o Instituto das Cláusulas Férreas, ou seja, abolir a penalidade penal. O que não pode efetivamente haver, né, é o abolimento do Instituto da maioridade penal. Eu não posso simplesmente acabar com isso. Aí sim, estaremos diante de uma violação às cláusulas férreas. Mas alterar a redação para 19 não é
cara, é 18 para 19, 20, 16, 17. Isso não significa, certamente, violação ao princípio da intangibilidade das cláusulas certas. A mera alteração relacional não significa infringência às cláusulas certas. Esse é o aspecto jurídico da questão. O STF certamente irá analisar isso, porque o próprio Ministério Público Federal é contra a redução da maioridade penal, né? Certamente irá ajuizar uma ação direta de constitucionalidade, mas eu quero dizer a vocês o seguinte, que se deixarmos as questões políticas de lado e nos atermos, nesse primeiro momento, à questão jurídica, digo o seguinte, João Vitor, não haverá nenhuma inconstitucionalidade. Alterar o texto da Constituição para aumentar para 19, 20 anos, ou reduzir para 17 ou 16, essa questão da maioridade penal não é inconstitucional, não há inconstitucionalidade alguma. Por N motivos, né? Dentre os motivos mais robustos é esse, de que não estou, Camila, abolindo o Instituto, estou apenas adequando, né? Apenas adequando o texto, a redação. Estou apenas adequando a redação, que hoje, 18, amanhã, virá 17, 16, ou 19, ou 20, não importa. Então, essa é a primeira colocação, ao menos juridicamente, que eu queria deixar aqui a vocês. Até porque, devido, né, é uma questão para vocês amadurecer e pensar, né, que não há justificativa alguma para que a sociedade viva escravizada por leis tabuladas no passado. O italiano Carlos Francisco Gava, já falecido há muitos anos, em 1920, já dizia: lei para os homens e não os homens para a lei. Né? A lei tem que acompanhar a evolução da sociedade. Nós estamos vivendo, diz o professor Michel Temer, a terceira fase da democracia, que é a democracia eficiente. Nós tivemos a democracia liberal, a democracia social, só a democracia eficiente. Nós cobramos do poder público gestão da administração pública eficiente, mas também as leis que atendam aos interesses da sociedade. Temos que ter cuidado. Eu aqui, antes do Alex me corte a palavra, eu só vou concluir dizer o seguinte: as cláusulas certas são importantes, lógico, são importantes porque elas acabam por manter, de certa forma, uma coesão, não é, no sistema jurídico. Mas nós não podemos ver as cláusulas certas como algo intocável, imortalizado, né? É preciso dar uma interpretação a isso. Eu, que é meu aluno aqui, já sabe, já contei essa batalha, mas já se equiparou no direito antigo americano, as cláusulas certas, aquela passagem hoje do personagem de Ulisses, da Odisseia de Homero, que para não cair em tentação, né, tentação é um negócio difícil, para não cair em tentação, ele preferiu atravessar o mar, amarrado ao mastro do seu navio, para que ele não caísse em tentação e pular lá no mar que tinha vinda mais fatais dele. Já se falou as cláusulas certas, a isso também, né? A necessidade de se mantenha o mínimo de funcionalidade para que em momentos de tentação como esse, nós estamos vivendo um momento atípico do país, um momento de muitos questionamentos, etc., e que muitas vezes, como diz o querido Narinho, muitas vezes a emoção fala mais alto que a razão. E quando a emoção fala mais alto que a razão, aí nós corremos o risco. Logicamente não podemos, de uma cara no fundo, aí não podemos desnaturar as coisas. Mas temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. O sistema jurídico tem que ser bem interpretado. Interpretado no sentido de não se causar um caos social, mas ao mesmo tempo criar o sistema ou inovar o sistema